Cara, eu lembro quando eu comecei, na verdade, a entender o que é dieta. Primeiro, na verdade, eu tinha que entender como é que era comer mais. Até porque não tinha fartura, não tinha essa questão de ter em demasia, no sentido super compensatório, vamos colocar assim, né? Nunca passei fome, claro que não, é até um pecado falar isso. Mas quando eu olhei para o cenário do fisiculturismo e eu aprendi, na verdade comecei a aprender que tinha que comer. Na verdade a minha curiosidade era tão grande que eu não olhava a dificuldade no tipo, nossa, vou ficar sem comer tal coisa, nossa, vou ficar sem comer biscoito, nossa, vou ficar sem tomar Nescau. Eu falo isso porque eu tinha 16 para 17 anos. Então era uma outra fase, era um outro descobrimento. Não era uma coisa que traria, de uma certa forma, o sacrifício. O sacrifício, na verdade, era conseguir a comida que tinha que ser comida, né, para fazer a dieta. A quantidade de frango, a quantidade de batata, a quantidade de arroz, que de repente poderia ter na dieta ou não, que naquela época para mim não cabia, né, porque o arroz era feito dentro de casa, da mamãe ali, com tempero, óleo e alho, essas coisas. Então passava longe, então era aquela coisa bem old, né? Bem frango e batata. E hoje eu vejo que muito da dificuldade das pessoas é simplesmente o fator de você estar num lugar como esse, olhar as coisas e não poder comer. E pra mim isso nunca foi um problema. Porque o problema até então pra mim era conseguir ter isso aqui pra eu poder comer. Porque a partir do momento que eu quero alguma coisa dentro daquele propósito, eu tenho um objetivo. E quando eu comecei a ver que os melhores passavam por esse processo de uma maneira até aparentemente muito tranquila, como se fosse um robô, eu falei, então, um robô eu serei. Porque senão eu nunca vou ser igual aqueles caras. Eu nunca vou ter aquela pele, aquela qualidade muscular, é parecer ser fácil. Porque quando você olha na rua, um corpo passando, você olha um resultado. O que é o resultado? O resultado de várias coisas. Suplementação, manipulados, treino, dedicação, abdicação de coisas e disciplina. E foi essa disciplina que acho que me trouxe até aqui hoje, depois de, sei lá, 20 e poucos anos, fazendo a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Senão eu não estaria aqui sentado hoje com a minha comida, né? Claro que ela tem um gosto, para mim, muito bom, mas eu poderia estar sentado, de repente, ali no Pizza Hut, ou então no Burger King, ou então nem escolher estar aqui. Ficar trancado na caverna, legal ali, e não ver nada, tipo, não posso ver. Como assim eu não posso ver? Eu sou proibido ou é uma escolha? Eu escolhi isso para mim. Não é ninguém que está botando uma arma na minha cabeça e falando assim, faça isso, seja isso. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu lembro perfeitamente, depois de um treino, como o de hoje. Um treino normal. Saímos do treino, eu e o Denis. O Denis foi direto para o restaurante japonês. Faltava 3 semanas pro show, Arnold Classic. E eu falei assim, caraca, ele vai me dar uma refeição livre. Ingênuo da minha parte. Ele chegou, pediu um barco enorme, com muito sushi, que eu adoro. Particularmente eu estou em frente a um aqui agora. E aí ele falou assim, pro Jorlan traz uma água e um chiclete. Que o horário dele de comer é às 2h30. Quase agora. Então, eu nem encarei aquilo como um desaforo ou fiquei puto. Pelo contrário. Ali eu vi que ele estava testando um cara que disse um dia que queria ser alguma coisa. E dentro dessa perspectiva, esse cara teria que passar por certas coisas e aquilo é uma coisa da qual esse cara tinha que passar. Porque se eu escolher isso para minha vida, não tem como eu viver trancado dentro de casa. Eu tenho que conviver em comunidade, aprender isso e saber que eu sou diferente. E eu não sou igual a essas pessoas, eu sou diferente delas. Assim como no treino de perna. Não é com qualquer cabeça que você chega e encara um treino de perna. Não é um treino de perna. É algo que eu penso assim, dali eu posso não voltar mais.
dependendo do grau de intensidade do peso e da cadência ou de qualquer atitude que eu possa ter em relação ao pensamento que eu tenha desconexo naquela ação, naquele momento, tá tudo acabado. Porque eu lembro quando eu comecei a treinar, eu falo assim, eu fui o rei da genética, né? Vamos ver a foto se eu consigo mostrar pra vocês. E eu tive que forçar, eu forcei a barra. Eu falei assim, cara, eu vou mostrar um dia para as pessoas e eu vou fazer elas dizerem que eu tive alguma genética. Por quê? Esse é o resultado do meu trabalho duro, o quanto eu sofri, o quanto eu tive que treinar, o quanto eu tive que me esforçar e abdicar de quase uma vida inteira para poder chegar nisso daqui. Porque não foi fácil, nunca foi e nunca vai ser. E se for fácil, desconfie. Porque não é assim que as coisas são e devem ser. Quando eu estava começando na academia uma vez, a gente brincando de jiu-jitsu e tal, eu fazia jiu-jitsu na época, os caras tiraram a minha parte de baixo do kimono, eu fiquei de cueca na frente da mulherada. As mulheres riram da minha cara e me chamaram de funil. Falaram que a minha perna era muito fina. E eu era igual uma casquinha. Dali eu voltei para casa, determinado a ter perna grande um dia. Até o dia que eu pudesse passar e as pessoas olharem e falar assim, caraca, eu quero ter uma perna dessa. Então, fica essa reflexão para vocês aí, em relação à alimentação, em relação a desenvolvimento, em relação à busca. Porque hoje podem rir de você, amanhã vão te aplaudir. Pode crer. Fuck. Okay, there he goes. Aí. Oh.
vamos. Ah. Okay, oh, yeah, 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 yeah. Bom boy. Okay. Okay. Go. Oh, there, baby. Come on, boy. Okay. Oh. Sam! Bora, Julião, vamos! Oh. Até dar 5 vezes. 25 movimentos.
agora. Isso. Para a última. Ai. Voltar e guardar. 1, 2, 3, 4. E... Aí. Oh. Muito bom. Olha. Isso. Ei, muito bom. Ó. 4. Ah. Último essa? Último. Mais um. Ó. Foi? Foi. É involuntário, toma cuidado com ela. Se você quiser passar cuidado, é só carregar o ligamento.
Tá, pra ver como fica. Ai, meu Deus. Calma, filho. Calma, já vai ser. Entra mais para dentro, né? Isso, agora ele passar no outro. Isso. Valeu. Seis agora. Tirando o calcanhar da plataforma. Assim, isso. Ponto do pé. Lá no final. Entra bem, entra. Contrai, igual o extensor. Ponto do pé. Atrás, extensora. Mais dois, vamos. Mais um.
Big boy. Mais pra trás, tá bom. Tá bom. Yep. Oh. So. Oh. Oh. Entra mais embaixo, não passa. Entra mais aqui, ó. Entra mais aqui, pra baixo. Ok. Olha, aquela cara de preocupação. Valeu. Quer que a gente tá bom, né? Ajudar esse trabalho aqui? Aí, ó, vamos. Ai. Mais dois. Mais um.
monte. Acho que não, tem mais. Tem um monte. Não creio. Ok. Vamos lá. Isso. Ótimo. Vamos. 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 É carga. Prendeu. Muita firme. Você vai fazer. Vai fazer. Vai. Vamos lá. Isso. Aí. Segura bem a descida. Aí, bem. Aí, ó. Segura. Segura. Aí, Isso. ó. Isso, vamos. 5, aí, ó. Vamos. 6, vamos. Muito bom. 7, vamos. Boa, Meriti. Aí, ó, mais 2, vamos. Duas mais. Aí, vamos. Mais uma. Ah.